Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Neste sábado em que celebramos a missa votiva de Nossa Senhora, a liturgia nos apresenta um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo já falou que a ressurreição de Cristo é um fato. E, como consequência, a nossa ressurreição é uma esperança certa. Agora vem a terceira pergunta. Como ocorrerá a ressurreição? Ela será, diz São Paulo, como uma semente que morre e depois vive. A comparação já havia sido dada por Jesus. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas quando morre, dá muito fruto. Então, a ressurreição, que será a reunião da nossa alma com o nosso corpo, ocorrerá com continuidade e com diferença. A continuidade é que seremos nós mesmos, o nosso próprio corpo, que vai se unir à nossa alma. Não haverá, como dizem os espíritas, uma reencarnação em um corpo de outra pessoa. A diferença é que o nosso corpo ressuscitado vai ter uma qualidade que o nosso corpo atual não tem. Semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se na ignomínia, ressuscita-se na glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita-se em vigor, em força. Semeia-se um corpo psíquico, meramente natural. Ressuscita-se um corpo espiritual, um corpo impregnado pelo Espírito Santo como princípio de vida. O primeiro Adão foi um homem vivente. O segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Do primeiro Adão, nós herdamos a natureza humana, mais fragilizada pelo pecado original e condenada à morte. Do segundo Adão, nós herdamos a vida. E como nós refletimos o homem terrestre em Adão, pelo batismo, incorporados a Cristo, pela Eucaristia, em que entramos em comunhão com o corpo de Cristo, nós também refletiremos a imagem do homem celeste. Nós seremos como Jesus. Este corpo glorioso, é bom a gente não adiantar porque a imaginação falha nessas coisas, será como o nosso, mas melhor que o nosso. Será um corpo brilhante, não sujeito às leis da matéria, por exemplo, a lei da impenetrabilidade, porque será um corpo que poderá atravessar paredes. Será um corpo que poderá comer, como Jesus, depois da ressurreição, pediu peixe para comer, mas não terá necessidade de alimento. Será um corpo que não estará sujeito ao sofrimento nem ao cansaço e, sobretudo, não estará sujeito à morte. É um corpo que vai gozar da felicidade da visão de Deus junto com a alma, que já estará no céu. Esta é a doutrina cristã, genuinamente cristã, da ressurreição, que causava escândalo nos saduceus, que eram materialistas, mas também nos gregos, que acreditavam na imortalidade da alma, mas uma alma separada do corpo e que nunca mais ia voltar a unir-se a ele. Voltar a unir-se ao corpo a que um dia a alma esteve unida era para os gregos uma loucura. Para nós é uma esperança e uma alegria. O cristianismo valoriza o corpo, porque nós não somos um mero conjunto de órgãos, células e tecidos. Nosso corpo está unido substancialmente a uma alma espiritual e imortal. Mas não só. O nosso corpo está destinado, já que ele é templo do Espírito Santo, a tornar-se como o corpo de Cristo glorioso. Por isso, se é verdade que todas as pessoas têm o dever de cuidar da saúde do corpo, de tomar banho, de tomar remédios, de se alimentar, de evitar os perigos desnecessários, nós devemos fazer tudo isso com maior razão. O nosso corpo, ele tem um valor
por causa do seu destino sobrenatural. Daí um motivo extra para nós cultivarmos a virtude da castidade. O Evangelho apresenta hoje a parábola do semeador, narrada segundo o evangelista São Lucas. A parábola tenta explicar por que a palavra de Deus, que é eficaz, penetrante, produz frutos em alguns e em outros fica infrutífera. Por quê? Será que é falta do poder de Deus? Não. É falta de acolhida de tal poder. A palavra de Deus pode tudo, mas Deus, respeitando a nossa liberdade, não faz além daquilo que nós permitimos que a sua palavra faça quando é semeada em nosso coração. Se ela é semeada, mas nós não cremos, porque vem o maligno e rouba a palavra do coração para que não acreditemos, somos como um caminho no qual a semente caiu, um lugar duro em que nem sequer se começa a germinação. O passarinho vai lá e come. Se nós ouvimos a palavra com alegria, uma alegria que seria uma certa euforia de quem fez um encontro, de quem ouviu uma palestra entusiasmante, mas não cria raízes, deixa-se prender pela emoção, é de momento. Quando vem uma tentação por causa da palavra, logo desanima. Aquela pessoa que estava disposta a mudar de vida, de repente voltou ao homem velho. Pedro, que dizia: Senhor, eu daria minha vida por ti, logo depois vai dizer: eu não conheço este homem. Falta raiz, falta profundidade. Há um terceiro tipo de terreno, o terreno com espinhos. Este terreno é o coração que recebe a palavra, sim. A palavra até cresce, mas ela é sufocada pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres. Não houve cuidado de retirar os espinhos, porque se é verdade que temos que criar raízes, também é verdade que temos que retirar os espinhos que podem sufocar a planta. Por fim, se nós temos um coração generoso, se nós conservamos a palavra e damos frutos pela perseverança, somos semelhante a uma terra boa que acolheu a palavra de Deus. Perceberam como a semente é forte? Dizem os biólogos que ela tem uma vida latente. Não se acrescenta nada à semente para ela se tornar uma árvore, a não ser o lugar, a terra, não é? E o alimento que a terra pode dar, a água, o sol. Fora isso, por si mesma, ela se torna uma árvore porque ela tem potência ativa para isso. A semente não é como os tijolos, que podem se tornar uma casa, mas não por si mesmos. Os tijolos dependem em tudo do construtor, que vai uni-los, cimentá-los. A semente não. A semente faz por si só. Assim é a palavra de Deus. Ela pode fazer em nós maravilhas, mas vai depender de como nós a recebemos. Curiosamente, tudo o que devemos fazer é não atrapalhar, é deixar que essa palavra haja em nós. O maior obstáculo que nós colocamos à palavra de Deus é a nossa própria vontade. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, desperdiça. Quando Deus quer fazer uma coisa, mas nós colocamos o obstáculo da nossa vontade própria para dizer: agora não, eu vou pensar, depois. Aquele fruto que Ele quereria que nós produzíssemos, fica por produzir. E isso tem consequências temporais e eternas. Impede o crescimento de graças e impedirá no futuro o aumento da nossa glória. Tomemos cuidado para que o nosso coração seja extremamente receptivo à palavra de Deus, como foi o coração de Maria. Como? Obedecendo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Peçamos a ela que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria.